Pesquisa Exame e Ideia aponta a diferença de 8 pontos entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. O petista passou o dia se preparando para a sabatina na TV Globo. Já Jair Bolsonaro participou da cerimônia do Dia do Soldado em Brasília. O candidato Ciro Gomes assina um compromisso de lutar pelo direito das crianças na Abrinq e Simone Tebet anuncia a proposta de demarcação de terras indígenas. Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa a ser veiculada nesta sexta-feira em todo o país. E a cobertura completa do último dia da maior feira do setor de mídia e entretenimento do Brasil. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Eleições. A pesquisa Exame Ideia, divulgada nesta madrugada, aponta que a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições está encolhendo para 8 pontos percentuais, contra 11 no levantamento anterior. Enquanto Lula recebeu 44% das intenções de voto, Bolsonaro teve 36%. Da pesquisa Exame Ideia anterior, em 21 de julho, o petista estava com os mesmos 44%, contra 33% do chefe do executivo. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, aparece com 9%, seguido pela senadora Simone Tebet, que tem 4%. Felipe Dávila, Vera Lúcia e Pablo Marçal tiveram 1% cada. Os que disseram que não votariam em ninguém, branco e nulo, somam 2%, e 3% não sabem em quem votar. O levantamento ouviu 1.500 pessoas de 19 a 24 de agosto de 2022, em todo o Brasil. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O ex-presidente Lula passou o dia se preparando para comparecer à sabatina do Jornal Nacional da TV Globo, que acontece daqui a pouco. O ex-presidente deve apresentar o seu plano de governo, mas coordenadores da campanha acreditam que ele será questionado sobre escândalos de corrupção durante os governos petistas. Por conta disso, Lula fez um treinamento específico com o advogado responsável pela defesa dele na maioria dos processos criminais que ele responde. Integrantes da campanha afirmaram que Lula foi orientado a dizer que foi perseguido pela Operação Lava Jato, além de reforçar que seus processos na operação foram anulados. Aloysio Mercadante, que coordena o plano de governo de Lula, Edinho Silva e Rui Falcão, que fazem parte da área de comunicação da campanha, também ajudaram no treinamento do petista. Lula já está no Rio de Janeiro e vai aos estúdios da emissora acompanhado do seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Corrupção, economia e outros temas já citados ou que ainda serão trazidos às entrevistas realizadas pelo Jornal Nacional na Rede Globo. E para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a expectativa petista é que a audiência de hoje seja maior do que a que envolveu a sabatina de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar com atenção o balanço das sabatinas já realizadas. Ney. O ex-presidente Lula se prepara para falar de economia e se prepara para falar de corrupção no Jornal Nacional nesta quinta-feira. Aliás, a corrupção deverá ser o ponto central da campanha eleitoral da televisão, que começa no sábado. Bolsonaro deverá levantar as questões do mensalão e do petrolão, e Lula deverá levantar as questões referentes à rachadinha. Não é a primeira vez que o ex-presidente Lula comparece ao Jornal Nacional, deve ser a quarta ou a quinta. Mas os petistas estão nas redes sociais desde anteontem, convocando os aliados do ex-presidente para que hoje o Jornal Nacional tenha uma audiência superior à que teve com Jair Bolsonaro. Como se sabe, a audiência com o presidente Bolsonaro chegou a 33 pontos em São Paulo, 35 no Rio de Janeiro, o que equivale a dizer que atingiu mais de 40 milhões de telespectadores. E foi uma das maiores audiências do Jornal Nacional nos últimos tempos. Também o candidato Ciro Gomes teve uma excelente audiência, ele chegou a 30% em São Paulo e 31% no Rio de Janeiro. E
essa audiência do Ciro foi superior à média dos últimos 2 anos do Jornal Nacional. Portanto, os petistas acham que deve estabelecer uma comparação entre as audiências de Bolsonaro, Ciro e Lula para que se tenha mais um elemento ou um argumento a ser usado na campanha eleitoral. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro, por falar em campanha eleitoral, criticou a Polícia Federal por estar afastando possíveis patrocinadores do 7 de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, participou de uma cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, no quartel-general do Exército, em Brasília. Bolsonaro não discursou nem falou com a imprensa. Ele e o candidato a vice-presidente, general Walter Braga Neto, estiveram no palanque junto às autoridades da Força. Em um vídeo na internet, o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, deixou sua homenagem. Reverenciamos, no Dia do Soldado, a memória do patrono do Exército Brasileiro e saudamos todos os nossos soldados de Caxias, homens e mulheres que abraçaram o sacerdócio de servir ao Exército e ao Brasil com denodo e abnegação. Caxias ganhou vulto na pacificação dos conflitos internos e consagrou-se nas campanhas externas em defesa da pátria. O resultado de seus feitos traduziu-se no restabelecimento da paz, na restauração da lei e da ordem e na manutenção da integridade e da unidade de nosso país. O Dia do Soldado é uma data marcada por soldados que lutam pela soberania nacional. Um dia que relembra os feitos históricos do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, nascido em 25 de agosto de 1803, que é inspiração para todos. Na Amazônia também aconteceu uma comemoração. E em comemoração a essa data, uma formatura com militares da guarnição de Manaus, realizada no Comando Militar da Amazônia, celebra esses atos de civismo e amor à pátria. O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, esteve hoje na Fundação Abrinq e assinou um compromisso de lutar pelo direito das crianças. A Fundação Abrinq é uma organização sem fins lucrativos e tem como objetivo mobilizar a sociedade para questões relacionadas à defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. Na manhã desta quinta-feira, Ciro Gomes visitou a Fundação e assinou um compromisso com a Abrinq. Segundo ele, o ato tem tudo a ver com as suas propostas de priorizar a educação pública brasileira. O candidato quer transformá-la em uma das melhores do mundo num prazo de 15 anos. E a chave disso é para construir o futuro do Brasil, uma revolução na educação. Mas nós avançamos para dar ao Brasil hoje 79 das 100 melhores escolas do país. Nós estamos absolutamente confiantes de que achamos o caminho e eu quero, já que isso está tudo manualizado, me comprometer com que o Brasil será uma das 10 melhores educações públicas do mundo em 15 anos. Na coletiva, Ciro explicou mais sobre o projeto de educação que ele colocará em ação caso vença as eleições. Isso significa que nós vamos mudar o padrão de pedagogia, acabar com esse decoreba que é muito careta e que estimula a evasão escolar, e isso supõe uma reestruturação qualificada de todo o magistério brasileiro. Isso supõe profissionalização, estímulos financeiros, supervisão pelo governo federal de um padrão que continuará sendo operado pelos estados e municípios, mas o governo federal vai estabelecer uma supervisão e vai correr em socorro daquelas escolas que não cumprirem, nos prazos intermediários, aquelas metas de avaliação severa da qualidade da educação no Brasil. E na sabatina de hoje, promovida pelo Globo, Valor Econômico e CBN, um dos assuntos respondidos pela candidata à presidência do MDB, Simone Tebet, foi a demarcação de terras indígenas. Simone Tebet declarou que é a favor da paz no campo. Ela contou por que o projeto de lei 494 de 2015, que alterava uma lei da ditadura, o Estatuto do Índio, foi retirado de tramitação após 3 anos. A proposta se destinava a proibir a demarcação de terra que não tivesse uma justificativa da FUNAI, com estudo antropológico da identificação dos indígenas. O que nós quisemos foi, numa complementação, eu retirei por conta de uma PEC que eu ajudei, inclusive, a elaborar,
Não fui relatora nem autora, mas ajudei e foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. A candidata afirmou que é contra a invasão de qualquer lado. Tanto a invasão na Amazônia, de áreas públicas de grileiros, mineradores ilegais, invasores de áreas públicas que desmatam a Amazônia e, portanto, no nosso governo vai ser desmatamento ilegal zero da Amazônia e dos biomas brasileiros, porque eu venho do Pantanal e sei o que está acontecendo, inclusive no meu bioma. Tebet disse que tudo se resolve dentro da lei, com diálogo, moderação e equilíbrio, e que é a favor de qualquer demarcação de área indígena com estudo antropológico, mas contra a invasão dessas terras. Quando nós conseguimos avançar, aprovamos no Senado e foi para a Câmara uma PEC que diz o seguinte: se porventura a FUNAI, através dos estudos antropológicos, comprovam que aquela área por alguma razão, foi ocupada pelos povos originários, essa área, face à avaliação, paga-se uma indenização prévia, justa e em dinheiro para o proprietário, desde que ele tenha posse mansa, pacífica, comprovada em cartório, não foi invasão e não é para a Amazônia, é para os demais estados brasileiros. E, segundo ela, a partir daí se entrega para os povos originários. Simone Tebet citou também que está faltando equilíbrio em um Brasil que se discute ou é agronegócio ou é meio ambiente. Não é uma coisa ou outra, as duas coisas têm que conviver harmoniosamente e podem conviver em harmonia. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que completa 60 anos de existência, começa a ser veiculada em todo o país amanhã. Exatos 10 dias após o início oficial das campanhas, serão liberadas as propagandas eleitorais. Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital terão até 29 de setembro para se promoverem antes do primeiro turno, que está marcado para 2 de outubro. O horário eleitoral gratuito surgiu por meio da Lei 4.115, promulgada pelo presidente João Goulart em agosto de 62. Ela garante aos partidos políticos espaço na programação das emissoras para divulgação de suas propagandas. As emissoras de rádio e televisão eram obrigadas a reservar 2 horas para os candidatos nos 2 meses que antecediam as eleições. Durante a ditadura militar, a propaganda eleitoral chegou a 2h30. Mas conforme o tempo foi passando, ficou cada vez mais curto. Em 2022, será transmitida em 2 blocos diários, cada um deles com 25 minutos, de segunda-feira a sábado. Todas as emissoras de rádio e os canais de TV aberta têm a obrigatoriedade de incluir o conteúdo na programação. Neste ano, os eleitores brasileiros terão contato primeiro com os candidatos a senador, deputado estadual ou distrital e governador. Depois, os presidenciáveis, seguidos pelos candidatos a deputado federal. A divisão é igualitária, 12 minutos e 30 segundos para cada um dos cargos. A Justiça Eleitoral, além de repartir o tempo de exibição, estabelece uma série de regras para a veiculação de propagandas no horário gratuito, que incluem da proibição de ofensas pessoais ao direito de resposta. Logo depois do intervalo, 7 Expo 2022, o último dia da maior feira do setor de mídia e entretenimento. Rede Brasil de televisão marca presença com stand e apresenta as novidades do setor. Logo depois do intervalo, não saia daí.